Boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Estamos em mais uma segunda-feira, às 20 horas e 31 minutos. Professora Cláudia, me diga... Professor Júnior Gel. Meninos, sejam bem-vindos. Agora nós teremos aula de gramática, não é isso, professora? Isso, dicas para vestibulares, o Enem e demais concursos. Pessoal, primeiramente, boa noite, internautas. Estou aqui mais uma vez para essas dicas, são dicas valiosas. O Enem está aproximando, eu falo que no segundo semestre passa tão rápido, não é mesmo? E também vestibulares que estão aí a chegar, falando-se em concursos que já foram abertos e muitos estão aí se preparando, os concurseiros. Isso é muito bom. Saudades! Agora estou aqui e vou ajudar juntamente com o professor Júnior Gel. Eu estou aqui para atrapalhar a aula. Meninos, nada, professor. Não, que isso. Nós estamos aí com muitos internautas de olho no concurso de Porto Nacional. Dia 18 de agosto vai ter a prova do concurso de Porto Nacional. Eu não sei se vocês sabem, mas quem fez a prova de gramática do concurso de Porto foi a professora Cláudia. Já vai gente pedindo, professor, pelo amor de Deus, fala quais são as questões. Professor. Maria Liana, boa noite. Conceição, boa noite. Rodrigo Fogaça, boa noite. Vocês que nos assistem, aproveita, vai curtindo e compartilhando a nossa live. Boa noite, todos e todas. Então vamos lá, vamos começar por essas dicas. Primeiramente, sugestões de temas. É do nosso conhecimento que não teremos redação dissertativa, argumentativa no concurso de Porto Nacional, mas vale essas dicas para o Enem e vestibulares. Então vamos lá? Um dos temas propícios, bem interessantes, Júnior, que é falar-se sobre a onda conservadora no cenário político brasileiro. Olha que interessante, pessoal, aprofundar-se quanto a esse tema, não fazer um estudo quando estiver próximo, não, vamos treinando redação, nós sabemos a esquematização com a redação, 4 a 5 parágrafos, que é a parte estética, deveremos também nos adequar aos aspectos macroestruturais e também os microestruturais. Que aspectos são esses macroestruturais? Quando nós estamos falando da esquematização, a obediência às margens, a paragrafação e por aí, é conhecer e estudar. E convido-lhes mais uma vez a participar de cursinhos. E como sou professora no GPS, estou convidando o Júnior Gel também. Pode convidar, pode, fique à vontade. O GPS preparatório para concurso, aula, para quem quiser assistir aula, lá tem turma voltada para o concurso de Porto Nacional, não é isso? Sim, temos. Antes, na verdade, de abrir o próprio edital. Então, já estava acontecendo, pessoal. Turmas se preparando há um bom tempo. Venha participar, se preparar, porque para concurso nós deveremos o quê? Nos preparar. Agora, quando nós falamos dessa onda conservadora no cenário político brasileiro, ressaltamos as últimas eleições presidenciais, que deram um novo tom ao cenário político brasileiro. Interessante, não é, pessoal? O do conservadorismo, que defende a manutenção das ideias de instituições tradicionais. Um outro tema, uma outra sugestão muito interessante é liberação de agrotóxicos. Olha a preocupação quanto aos alimentos. Olha que caos. O que aconteceu? Nós sabemos que houve a proibição e recentemente foi liberada essa parte desses aditivos que eram proibidos. Vamos inteirar um pouco mais sobre este assunto? Entender um pouco mais? Professor, agora eles falam que não são agrotóxicos, são defensivos agrícolas, né? Porque fica mais bonito falar em defensivo do que agrotóxico. Pois é, professor, que acaba sendo prejudicial de uma forma que colocamos a saúde é incontável.
tal situação. Professora Estevana Barroso, boa noite. Professora Estevana está sempre nos acompanhando. Professora, nós temos que marcar contigo também, para você vir acompanhar aqui, do lado de cada telinha. Muito bom, como vale a pena. No nosso próximo slide, nós estaremos o quê? Também com temas: violência contra a mulher, racismo, homofobia. São temas usuais, vamos falar assim, são temas debatidos. E o que ocorre, o que vem acontecendo? No último momento, vimos aí o STF enquadrando transfobia e homofobia no crime de racismo. Olha que interessante. Por que houve um ativismo judicial, tratando-se assim? O que é um ativismo judicial? Nós sabemos que quem elabora leis é o quê? O Congresso Nacional, vamos falar assim, o poder o quê? Legislativo. O que aconteceu para o STF enquadrar tanto esses assuntos de maior repercussão, transfobia e homofobia, no crime de racismo? O porquê é correto? Podemos falar que é uma atribuição atípica do STF? Ah, professora, não faz parte conhecermos e estarmos o quê? Realmente escrevendo com coerência o que se trata, pessoal. Vamos nos inteirar. Não estou falando apenas para vestibulares, são assuntos que nos próximos concursos também, como eu não ressaltei no início, pode ocorrer. Então, a redação dissertativa argumentativa, dependendo da banca, logicamente, mas são assuntos que estão aí no dia a dia e precisamos o quê? Aprofundar. Outro assunto, direitos coletivos. O que temos dentro de direitos coletivos? Olha, grande repercussão, estamos falando da reforma da Previdência. O que vem causando? Bastante burburinho devido à diminuição dos valores da aposentadoria e o aumento de tempo de contribuição, não é verdade? Está aí, vamos conhecer um pouco o assunto. No próximo slide, vamos ainda ressaltando um pouco mais. Olha bem, porque é um tema que requer muita atenção. Terapia com eletrochoque. Mas o que é isso? Essa terapia com eletrochoque, o que vem a favorecer? Quais são os benefícios desse tipo de terapia? Porque o SUS, na verdade, está liberando a compra destes aparelhos. Na verdade, uma liberação para que o SUS ele venha o quê? Adquirir os aparelhos. Um outro tema que realmente insere-se e enquadra é a internação de crianças em clínicas psiquiátricas. Olha, bem interessante esses temas, pessoal. Precisamos ficar por dentro, não é isso, professor? Com certeza. São temas que imagina se cai um tema desse em redação e você não sabe nada a respeito. Não, verdade. E olha bem, e conhecer um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Quando nós tratamos aqui a internação de crianças em clínicas psiquiátricas, e como que o Estatuto é visto dentro do Estatuto? Vamos falar assim, não que o Estatuto trata, forma alguma, mas como é visto? O que ampara para que não ocorra o que venha favorecer? Interessante. Só para fazer um comentário, eu estava conversando com um cidadão sobre as colégios militares, né? Sim. Aí ele comentava exatamente sobre o ECA. Ele falava assim, professor, imagine dentro da escola militar, um oficial, normalmente é o diretor da escola, aí o oficial quer dar punição a um aluno, que é um adolescente, é um menor de idade, certo? Que está protegido pelo ECA, e o militar quer colocar para o aluno pagar flexão ou ficar horas sob um sol quente, como ocorre, por exemplo, com militar, com adulto militar, com soldado, cabo, sargento, como forma de punição. Pode promover o mesmo tipo de punição para uma criança, para um adolescente?
Professor, é o conhecimento mesmo do estatuto. É inteirar-se, por quê? Criança, tratamento diferenciado com adulto. De todas as formas. Então, são temas polêmicos. Falei temas de maiores repercussões, mas temas muito polêmicos. Meninos, um abraço aí para a Onédia que está nos assistindo, Marcos Alves, boa noite, Rosana Alves, boa noite, Cátila, boa noite, deixa eu ver aqui, Joanice Aires, muito boa noite, Charlie Vitorino, boa noite, Laurinha, eu conheço a Laurinha, Laura Magalhães, Laurinha já de longa data, tinha mudado daqui do Tocantins, agora parece que está em Palmas. Laurinha, vamos dar um jeito, manda um WhatsApp aí pra mim, Laurinha, a minha esposa está assistindo, hein? Manda um WhatsApp aí pra mim, 984857576, 984857576. Mas esse WhatsApp serve não apenas para a Laurinha, mas para você que quer receber as apostilas de Porto Nacional, do concurso de Porto, eu tenho algum material aqui e posso encaminhar para vocês por esse WhatsApp, tá? Vou colocar aí, mandar para vocês, 984857576. Manda um zap falando assim, professor, assistir sua aula ao vivo, manda as apostilas para mim, que aí eu encaminho para vocês, ok? Nilda, muito boa noite. Josivan Vieira, boa noite. Eliacena, boa noite. Marcos Alves, Marisete, boa noite. Rapaz, é gente demais. Valéria Cristina, Rosilene, Eliacena, vocês que nos assistem nesse momento. Simone Rodrigues, por favor, curte, compartilha a nossa live. Vai lá, você que não curtiu ainda, que não compartilhou, curte e compartilha agora. Boa noite a todos mencionados e todas mencionadas pelo professor Júnior Gel. Quando o concurso Porto Nacional, não temos a redação dissertativa argumentativa, professor, mas temos redação oficial. Então, muita atenção, pessoal, quando tratasse a nova edição, a terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República. Ficaremos aí atentos e atentas quanto aí esse material. Caso necessitem, o contato com o professor Júnior Gel, posso encaminhar também, porque é muito importante ter esse conhecimento quanto redação oficial, correspondências oficiais, correto? Então vamos lá, a próxima sugestão, tema, Estatuto do Desarmamento. Quando nós falamos o Estatuto do Desarmamento, qual que é o interesse? Simplesmente não é armar a população civil, de forma alguma, a sociedade, vamos colocar desta forma, mas há interesses de empresários, né, principalmente na aprovação desta medida, porque é um mercado riquíssimo, então é um mercado realmente que o capital ele se desenvolve com muita agilidade, podemos falar assim, não é, professor? Com certeza, e o lobby que é feito por parte das empresas de armas, junto aos parlamentares, ao Congresso Nacional, é muito forte. Que eles ficam fazendo um lobby e oferecendo as vantagens, sejam estas devidas ou não, com o propósito de obter a aprovação. A aprovação não do desarmamento, mas o contrário, que seja liberado o armamento para toda a população, né? Isso que é um interesse fortíssimo quanto, pessoal. Não é só a sociedade está aí armada até os dentes, podemos falar assim. Sim. Mas empresários também, o que realmente buscando obter-se de lucros. Verdade? Também precisamos conhecer um pouco sobre o tema, estudar. O conhecer, quando eu falar, é estudar, buscar esclarecimentos, esses esclarecimentos para que nos dê argumentos para uma boa escrita, com coerência, coesão, clareza, precisão e impessoalidade. Da última vez foi falado aqui sobre os pontos necessários para produzir uma redação, mas hoje estamos com as dicas. Possivelmente próximo ao Enem, falaremos aí de toda a estrutura da redação,
quanto para a gravação, que eu já iniciei, quando tratamos aí a impessoalidade, não usamos a redação dissertativa, pessoal, argumentativa de forma alguma, tratando-se a primeira pessoa do singular, não. Nós vamos tratar o quê? Vamos usar, nem tratar, usar, o correto dizer, primeira pessoa do plural, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Podemos ou poderemos utilizar todas essas pessoas em uma redação com a estrutura dissertativa argumentativa a qual estou falando? Sim, com certeza. Mas aí é assunto realmente para um próximo momento, correto? Então, dando sequência, outros temas que surgirão no nosso próximo slide são temas o quê? Como desastres ambientais. Nós sabemos o que do rompimento da barragem em Brumadinho, o que veio ocorrer, né? Mais centenas de pessoas que faleceram devido a esse rompimento, esse desastre, esse caos, vamos colocar-se desta forma. E outros temas possíveis que poderão também servir de sugestões, como corrupção no Brasil, militarização em todos os escalões do governo, privacidade na internet, reaparecimento de doenças erradicadas. Ouvimos muito sobre estas doenças, não é, pessoal? Não só em uma parte do Brasil, em apenas em 2, 3 regiões, então em muitos pontos, quanto sarampo, poliomielite e outras doenças. Cachumba, acreditam? Doenças que praticamente, professor, eram erradicadas e hoje estão surgindo. Será que é a falta da vacinação? Os cuidados com a saúde? O que será que está ocorrendo? Teve um jogador agora da seleção que ele foi afastado porque estava com cachumba. Olha bem, que situação. Os impactos das fake news na sociedade. Olha bem, quais são esses impactos? Até palavras que surgiram para realmente enfatizar fake news. Quais palavras são? Palavras que realmente venham realçar como a pós-verdade. Sabe disso, professor? Pós-verdade? Estranho nós falarmos. A pós-verdade, como ela ocorre? Quando a verdade já não tem mais sentido. Quando a notícia ela torna-se verídica, mas para a população, a sociedade, para ela já não tem significado algum. Então, fake news. Já foi feito. Já foi feito. Imagine você gerar uma fake news, literalmente arrebentando com a honra de uma pessoa, e essa pessoa é extremamente preocupada com todo o histórico que ela tem, a sua família tem perante a sociedade, com a conduta ilibada, e essa pessoa chega ao ápice de cometer um suicídio por causa de uma fake news. Professor, é muito grave a situação. É o que realmente vem ocorrendo quando nós falamos aí das fake news. Por isso que colocamos até simplesmente aí em número plural, mesmo sendo uma palavra de origem estrangeira. Pessoal, e falando-se sobre fake news, como sabemos que na língua inglesa é fake news. Tratando-se sobre isto, quando utilizamos uma palavra, um termo deste na nossa redação, seja lá o Enem, vestibulares, o cuidado, pessoal, não usamos neologismos entre aspas, de forma alguma, mas palavras estrangeiras usamos entre aspas, professor. Sabe disso? Se usarmos a palavra fake news, ela deverá o quê? Estar entre aspas. Não poderá de forma alguma ela estar entre parênteses. Em redação dissertativa argumentativa, isto aí é considerado um erro.
e um erro grave. Então, é atenção. Por isso que, quando estivermos próximos aí ao Enem, vamos aí com mais dicas valiosas à estrutura dessa redação dissertativa. Você sabia disso? Eu também não. Vamos lá. Maus tratos e abandono de animais, desafios da mobilidade urbana. Porque, professor, muitas vezes tem alunos que utilizam-se de neologismos e colocam entre aspas, ou uma palavra para chamar atenção entre aspas. Não, você não irá utilizar-se de aspas para isso, mas quando tratar-se de palavras de origem estrangeira, aí sim, pessoal, fiquem atentos a esta dica, correto? Meninos, um abraço aí para Luciene Siqueira, Franciane, boa noite, Roseliane, boa noite, Ediene, muito boa noite, Júnior Patrício, boa noite, Júnior, Maria Amanda Pereira, boa noite, Jorge Vitor, boa noite, Alessandra Rodrigues, professora Cláudia, por favor, encaminha para nós o manual de redação oficial. Com certeza. Professor, boa noite. Conceição Alves, boa noite. Lucione, meu parente, Carmelitano, boa noite. Onélia Líria, boa noite. Kinara Rezende, muito boa noite. A vocês que nos assistem. Bob Gonçalves, tá aqui. João Paulo, direto de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Muito bacana, seja muito bem-vindo, viu? André Andrade, boa noite. Vocês que nos assistem. Duda Martins, por favor, curte e compartilhe a nossa live. Vamos dar publicidade para que novas pessoas, seus amigos, possam ter acesso a uma aula de qualidade. Professora, Ótimo, em relação ao professor Israel Maia, acabou de entrar também. Boa noite, Israel, como está, meu amigo? Boa noite. Israel, que é papai de novo pela segunda vez. Parabéns! Parabéns, que Israel. Deus o abençoe sempre. Amém. Mais um garotinho colocado no mundo para depois ficar atrás da minha filhinha. Não é legal isso. Ah, professor, é da natureza. Não, mas outro dia, professora, uma aluna falou assim, professor, imagina, minha filha está com 1 ano e meio. Imagina quando ela chegar da escolinha e falar assim, papai, o fulaninho tentou me beijar. Nossa, me doeu até a alma. Eu entendo que é da natureza, mas não estou preparado. Vai se preparando com o decorrer do tempo, com os anos. Eu tento. É. Então vamos lá, pessoal, com dicas ortográficas válidas para concursos, principalmente concurso Porto Nacional. Também, não só redação oficial poderá ocorrer, tá? Estas dicas, mas a prova de língua portuguesa. Atenção! Então vamos lá, pessoal. Palavras, ou seja, nomenclaturas, termos que poderemos o quê? Ter maiores, ou seja, maior atenção e cuidados ao empregá-los. A partir de, já ouvimos muito esta palavra, a partir de. Quando nós iremos utilizar? No sentido temporal. Olha bem, que sentido temporal? Eu estarei utilizando a palavra. Olha um exemplo aqui, uma frase muito legal. Quando falamos sentido temporal, equivale-se ao tempo. Podemos tratar juntamente com locuções adverbiais? Sim, mas a cobrança, um exemplo, a cobrança do imposto entra em vigor a partir do início do próximo ano. Olha bem, quando nós falamos a partir do início do próximo ano, o que nós aqui falamos com o sentido temporal? Quando voltarmos ao próximo ano, pessoal. E vamos evitar repetir esta palavra, ou seja, estes termos com base em, preferindo, considerando, tomando por base, fundando-se em, baseando-se em. Então, vamos evitar termos que realmente possam conturbar o uso de determinados vocábulos, correto? A outra palavrinha que nós podemos ter um conhecimento melhor e um entendimento. Olhem bem, ambos, todos os dois. Está sendo possível o nosso entendimento? Quanto a isso, há dúvidas, pessoal, eu estou falando, mas
realmente vamos tirar dúvidas se caso houver, correto? Esse material também, Júnior, se for o caso, poderemos encaminhá-lo, tá? Para que as pessoas tenham aí o acesso. Eu acho que vocês vão ganhar presentes em língua portuguesa hoje. Porque está incluso no material Redação Oficial. Muito interessante. E não só para concursos, mas o dia a dia, quem trabalha no serviço público, utilizando-se essas palavras. Cada vez eu vou inovando, não é isso? Vou falando a inserção dessas palavras para vestibulares, para o Enem, concursos e também para o nosso dia a dia no serviço público. Quanto palavras, os vocábulos, ambos, todos os dois. Muitas vezes geram dúvidas. São palavras simples, mas deveremos empregá-las adequadamente. Ambos, o que significa ambos? Os dois, um e outro. É um e outro. Correto, pessoal? E vamos evitar expressões pleonásticas. Nunca deveremos utilizar. Se falamos que ambos é um e outro, ou refere-se os dois, não poderemos empregar como ambos dois, erradíssimo, de forma alguma, Júnior. Sem chance. Sem Esse aí eu não chance. cometo. Ambos os dois, de forma alguma. Ambos de dois, ambos a dois. Não, pessoal. Não, jamais deveremos empregar. Agora, caso for a enfatização de dualidade, eu não empregando ambos, eu posso empregar todos os dois. Olha bem como que ficará uma frase, utilizando-se todos os dois. Todos os dois ministros assinaram a portaria. Correto? Então, o emprego ambos, implicando um e outro, ou os dois, e implicando a dualidade, como no caso, eu não quero mencionar ambos ministros, mas eu vou mencionar todos os dois ministros. Correto? Tudo bem, pessoal? Entendido? Então, vamos o quê? Na próxima palavra. Anexo em anexo. Júnior, estas são as palavras. Ora tratando-se de adjetivo e ora tratando-se de locução adverbial. Então, como nós deveremos empregar? Quando nós falamos o anexo, ele é um adjetivo, então ele concorda em gênero e número. Gênero feminino, masculino, correto? Número singular, plural. Quando utilizarmos encaminho às minutas anexas, está concordando aqui com o artigo as e o vocábulo minutas. Então, mediante determinada situação, há essa concordância contratando-se de adjetivos. Um outro exemplo, dirigimos os anexos projetos à chefia. Se estamos num gênero feminino, olha bem como que esse adjetivo concordou. Repetindo, encaminho às minutas anexas. O outro, concordando com o gênero no masculino, olhem bem aqui, dirigimos os anexos projetos à chefia. Quanto locução adverbial, atenção, em anexo, é invariável essa locução adverbial. Como deveremos empregá-la? Mesmo se a nossa oração estiver o quê? Em número plural ou número singular, se é invariável, não estará mudando em anexo. Exemplo, encaminho às minutas, encaminho às minutas em anexo. Poderia usar em anexo, encaminho às minutas. Por que não houve concordância da palavra, do vocábulo anexo com minutas e com o artigo as? Porque estamos utilizando a preposição em. Então, falamos em anexo, uma locução adverbial que não há o que? Não é variável. Outro exemplo, em anexo, dirigimos os projetos à chefia.
Então, olhem bem, não houve concordância de anexo com os projetos, mas o que tratando-se sendo invariável. Anexo adjetivo e em anexo locução adverbial. Correto, pessoal? É isso aí. Iranildes, boa noite. Regilene, ótima aula. Sônia Mendes, parabenizar pela excelente aula da professora Cláudia. Meninos, você, Neide, depois eu dou uma olhada aqui, Neide. Você que enviou um WhatsApp solicitando material e te respondo. A professora, assim que ela enviar o material, a parte dela para o meu WhatsApp, aí eu encaminho para vocês também, ou por e-mail. Aí encaminho para vocês também. Deixa eu ver aqui, vocês que estão nos assistindo, professora Yolanda Castro, boa noite, professora, seja sempre muito bem-vinda. Luciana Filho, boa noite. Arlene Rocha, atrasou, mas chegou. Edi Braga é minha tia, querida titia Edilene, que mora em Paraíso do Tocantins. Boa noite. Leila Novaes, boa noite, Leila. Você e os demais que passaram o e-mail aí, fica difícil para eu enviar o material, vasculhando depois nos comentários, e-mail por e-mail. É mais fácil você enviar um WhatsApp para mim, aí eu respondo para ti com o material, tudo bem? John Thomas, muito boa noite. Keila Cristina, boa noite. Valéria Cristina, boa noite. Virgínia Cristina, não, Virgínia Moura, boa noite. Meninos, é isso aí, Franciane, aproveita, vai curtindo, compartilhando para que nós venhamos a continuar a nossa live. É necessário que vocês compartilhem e eu preciso de pelo menos mais 8 compartilhamentos agora para a nossa live continuar, porque senão a professora ela vai ter que dar continuidade às suas atividades pessoais e não mais na live. Sacou a pressão aí? Compartilhe agora. Eu vou computar aqui se os 8 compartilhamentos brotam ou não, ou paramos a aula. Professor, e são dicas simples que poderão contribuir muito. Simples e poderosas que poderão fazer a diferença no seu objetivo. Nossa! E quando olha para concursos que estamos falando, concurso nacional está aí com redação oficial, dentro a prova de língua portuguesa, pessoal. Então são palavras que fazem a diferença, mesmo sendo questões objetivas. Atenção, olha, conhecer o vocábulo contribuirá muito para você assinalar a alternativa correta. Tudo bem? A palavra, ou seja, o advérbio assim. Esse advérbio, olha, nós poderemos alternar utilizando com os demais ou demais conjunções, outros advérbios. Vamos colocar com outros vocábulos. Assim, podemos utilizar também substituindo dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disso, consequentemente, portanto, por consequente, em vista disso, em face disso. Olha bem, por que eu estou mencionando esta palavra, esse advérbio de modo? Porque implica em uma conclusão, acredito? Então, quando tratasse uma conclusão, sendo na redação dissertativa, argumentativa ou uma prova discursiva, eu quero fazer o encerramento, o desfecho, Júnior, eu utilizo a palavra assim ou estas, as quais eu mencionei, que é dessa forma, desse modo, diante do exposto, diante disto. Então, o fechamento, porque muitas vezes as pessoas se enganam utilizando-se destas palavras no início de um texto, no início de um relatório. Vou sair um pouquinho da redação dissertativa argumentativa. Um relatório, um documento, um ofício, acredita? Muitas vezes as pessoas vão elaborar um ofício já utilizando-se palavras como desse modo, assim, mediante o exposto ou diante do exposto. No início, não. Se eu quero fechar aquele assunto, eu vou utilizar estas palavras mencionadas, pessoal. Então, cuidado, são dicas que precisamos no dia a dia e aí para as nossas futuras provas, correto? Através de, por intermédio de, através. Muitas vezes utilizamos, encaminhamos este documento através deste ofício. Erradíssimo. Acredito?
muito errado. E todas essas palavras, essa explicação baseia-se no Manual de Redação da Presidência da República, nessa 3ª edição, pessoal. Então, muita atenção. Porque quando nós falamos através, implica o quê? Lado a lado. Quando eu quero encaminhar um documento, encaminho este documento por meio deste ofício, por intermédio desse ofício, por este ofício, certo? São palavras que eu deverei utilizar substituindo e não através. Agora, quando eu quiser falar, um exemplo, a viagem incluía deslocamentos através de boa parte da floresta. Aí implica o quê? Lado a lado. Mas tratando-se de documentos ou tratando-se ainda de meios e instrumentos, não estarei utilizando a palavra através. Atentos quanto isso aí, correto? Vamos escrever de forma correta para que o nosso concurso tenhamos aí sucessos, resultados bons. E para finalizar, veremos o quê? Palavras que poderão implicar, olhem bem, a palavra cada, muitas vezes, forma coloquial, eu utilizo da seguinte forma: quanto às famílias presentes, foi distribuída uma cesta básica a cada. Olha bem, se eu estou tratando desse pronome indefinido, eu não utilizo desta forma. O correto como ficará? Quanto às famílias presentes, foi distribuída uma cesta, a concordância, foi distribuída uma cesta básica a cada uma, nunca a cada. Porque se eu finalizar a minha frase com cada professor, eu estou usando a forma coloquial. E quando falamos que um concurso exige a língua padrão, escrever, o que é a língua padrão? Você escrever corretamente, empregar corretamente as palavras. Eu preciso de atenção quanto a isso. Então, vamos aí sempre corrigindo. Se estamos errando com essas palavrinhas tão simples, vamos corrigi-las, correto? E quando nós falamos essa finalização, professor, olhem bem, no próximo slide, quer fazer algum comentário, professor? Não, eu só estou vendo os comentários ali, os meninos querendo História e Geografia de Porto Nacional. Gente, não arrumo professor de História e Geografia de Porto Nacional. Brincadeira. Mês de julho é um mês tenso. Minha esposa já me perguntou, vai ter aula hoje de novo? Já estamos em julho, férias, mas a aula permanece, pelo menos a semana permanece. Nas próximas semanas nós vamos ver como é que vai ficar o cronograma dos professores e o nosso, para ver se a gente vai continuar. Mas eu vou dar um jeito de organizar uma pincelada de Geografia e História de Porto Nacional para atender os anseios. Desde que nós tenhamos aqui pelo menos mais 10 compartilhamentos. Isso é muito bom. Professor, uma palavrinha. Não pode... Não, só dando um alô aqui a Maria Regina. Maria Regina, boa noite. Vamos falar de política, professor. Já comentamos um pouco sobre isso em relação a alguns temas a serem abordados e temas bem importantes envolvendo a política nacional, certo? Depois você olha um pouquinho lá no início, mas em outro momento a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto com aula específica para um assunto semelhante. Ana Oliveira, boa noite. Carminha Porto, muito boa noite. Naya Costa assistindo, bom demais, boa noite. Regilene, boa noite. Jailton Cerqueira, boa noite. Vocês, Rosana, boa noite. Compartilhado aí. Diego Hermínio, boa noite. Maria Regina, vocês que estão nos assistindo, Simone, curte e compartilha agora. Eu quero os 10 compartilhamentos. Vamos, eu quero ver agora. Isso é importantíssimo, pessoal. Então, vamos aí. Pessoal, uma outra palavrinha também, professor, que é NEM. Estamos aqui finalizando, mas são palavras tão importantes que eu gostaria de, se possível, passar inúmeras. Mas como o nosso tempo é restrito, então são poucas. Como a palavra NEM, o advérbio NEM. Olha bem, a conjunção aditiva, NEM, que nós vamos fazer
é uma organização de uma locução adverbial utilizando nem. Mas nesse caso aqui, nem estamos tratando conjunção aditiva, que significa e não, e tampouco, tampouco. Olha bem aqui, um exemplo e o que nós deveremos evitar. Não foram feitos reparos à proposta inicial, nem à nova versão do projeto. Olha o que nós não poderemos empregar. Não pôde encaminhar o trabalho no prazo, nem não teve tempo para revisar. Acho que até mesmo para ouvir. Olha aí a cacofonia, pessoal. Olha bem, vícios de linguagem, não utilizamos essas duas palavras, essas duas conjunções, ou seja, essa conjunção aditiva com esse advérbio de negação, falando assim, nem não, de forma alguma. Minha filha fala isso com ou frequência. outro, um ou outro, aí nós já iremos corrigir, professor, porque realmente essa cacofonia, ela não pode estender-se de jeito algum. E no próximo slide, tratando-se, e que torna-se engraçado, muito engraçado quando utilizamos não, nem. Então, ao decorrer mesmo da vida escolar, que vamos empregando adequadamente, vamos fazendo um estudo legal quanto isso, tá? Uma outra palavra, onde. Esse vocábulo, que é um pronome relativo, que implica lugar. Olha bem, porque se ele implica lugar, por que nós utilizamos-se como meios de instrumento ou como meio de instrumento? Olha bem, a cidade onde nasceu, correto? O país onde viveu, correto? Corretíssimo empregar. Agora, não deveremos empregar, pessoal, de forma alguma. Olhem bem aqui, eu não posso empregar quando tratar-se de meio ou instrumento. A lei onde é fixada a pena. Errado, erradíssimo. Porque a palavra, o vocábulo onde, esse pronome relativo implica lugar. Como nós faremos então? Olhe bem, um outro exemplo, o encontro onde o assunto foi tratado. Onde o assunto foi tratado errado. Vamos ver qual é o correto? Então, primeiro, a lei onde é fixada a pena, poderemos substituir o vocábulo onde por na qual, em que, no qual. Então, vamos empregar adequadamente. A lei na qual é fixada a pena. Olha que dica valiosa no lugar do vocábulo onde. Quando nós falamos o encontro onde o assunto foi tratado, o encontro no qual o assunto foi tratado, o encontro em que o assunto foi tratado. Estávamos errando? Não vamos mais. Vamos logo já pesquisar, estudar, pesquisar não. Estudar o manual de redação, porque a parte ortográfica temos tudo, todos esses vocábulos e mais, para vocês fazerem um bom estudo e empregar no dia a dia em nossos documentos, sejam relatórios, ofícios, certo, pessoal? Atenção, outra dica que eu quero dar, Júnior, com essa nova edição, não existe mais, não utilizamos mais o memorando, sabe disso? Quando isso ocorreu, essa terceira edição? 28 de dezembro de 2018. Então, partindo-se esta data, memorando, ele não tem funcionalidade, pessoal. Então, atenção aí nos nossos concursos. Somente o concurso aí de Porto, redação oficial. O que nós utilizaremos no lugar do memorando? Quais são os documentos oficiais? É o ofício circular, ofício conjunto, ofício conjunto circular. São essas três modalidades que utilizaremos. Então, muita atenção. Então, quando nós, no setor público, no serviço público, depararmos com memorando, podemos corrigir, porque não existe mais memorando, mas sim
o ofício circular, o ofício conjunto, o ofício conjunto circular. Correto? Então é isso da Posso fazer um dica. comentário? Sim, A professor. Rosana Alves da Silva está falando assim, professora, que voz linda e suave, que calma e paz nessa aula. Rapaz, Que bom, muitíssimo obrigada. você disse tudo, Rosana. Você vê que eu tô aqui tranquilo, sabe? Parece música assim nos ouvidos. Oh, que engraçado, professor, diz que mineiro que vai conversando, mencionando palavras, até mesmo cantando, é o baiano e o mineiro. Eu sou mineira, então diz que a voz assim é mansa, diz que o mineiro não perde o trem, mas a mansidão em conversar... Isso é verdade. E cativa, viu? isso Cativa é fácil. bom, isso é bom, graças a Deus, que bom. Professor, acredito que este último slide vai que realmente contribuir para o nosso fechamento Mas, da professora, nossa live, pessoal. Então, ele vai contribuir muito. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu verificar se eles fizeram os compartilhamentos para saber se a Certo. gente vai passar Esse último... a cereja do bolo ou não. Nossa, estão faltando aí, meu Deus do céu, estão faltando 8 compartilhamentos. Não é possível, vocês vão perder a cereja do bolo. Gente, não acredito nisso. Que era um fechamento. Que era o fechamento, a cereja. Não, pessoal. Então nós vamos deixar aí 1 minuto para que vocês façam, 30 segundos para que façam, 20 segundos para que façam os 8 compartilhamentos. Andréia, conterrânea mineira, Cíntia, Cíntia Guiara, boa noite. Aproveita, Cíntia, Andréia, você que é conterrânea, Andréia, compartilha a live da professora Cláudia. Bom, Andréia. Eu quero ver se vocês vão compartilhar. Jacei Santana, ô Jacei, vamos lá, compartilha. Professora, deixa-me ver aqui, só a última consulta para saber se encerra, a gente fala tchau. Ou sim, vamos... Professor, olha, porque o material também depende desse compartilhamento. Se não houver redação oficial, sugestões aí, Enem, vestibulares... Prova do concurso de Porto chegando, você vai perder sua vaga, e minha voz não é suave não, vai perder sua vaga, porque está enrolando para compartilhar. Olha aí, Nádia, você chegou atrasada, mas você vai compartilhar agora, porque senão vai perder a cereja do bolo. Vamos lá, deixa eu ver. A Gisana está falando também na torcida História e Geografia de Porto Nacional. O Duda Martins, essa formalidade na pronúncia, coisa de professor de português, acho lindo. Ei, meu Deus do céu. É necessário, Nádia, porque se o professor de língua portuguesa não pronunciar adequadamente, complica, e complica muito. Uma coisa, Nádia, o interessante quando você mencionou por mensagem, olha bem, nós sabemos que a escrita é a representação, ou seja, a fala é a representação da escrita. Se não escrevermos adequadamente, como vamos pronunciar? Então, tudo isso contribui muito. Ajudará nos nossos relatórios, nas nossas redações, nas nossas provas, principalmente, pessoal, quem for encarar ou quem fizer a prova do CESP, então, uma estrutura diferente, professor. Sim. Além de ser diferente, requer os aspectos macroestruturais, que é escrever adequadamente, com pontuação. No próximo encontro, quero falar um pouco sobre o uso da pontuação, a pontuação adequada, dicas. Porque muitas vezes nós vamos aí para as nossas provas e não lembrando das regras aí da pontuação. O emprego da vírgula. Como ficará o emprego da vírgula? Eu preciso de todas as regras na cabeça? Você precisa conhecer, mas dicas contribuem muito também. Viu, pessoal? Professora, a senhora comentando sobre a prova do CESP, eu no período de faculdade sou tocantinense do pé rachado, minha raiz está aqui cravada entre Monte do Carmo e Porto Nacional, mas eu na época de faculdade acabei de fazer faculdade em Brasília, fiz na UNB, morei no alojamento da universidade. E para tirar o complemento, não é nem complemento de renda, a renda principal, basicamente, era fiscalizando as provas do CESP.
E ali eu fiscalizava e dava aula, lecionava para os alunos que queriam fazer o PAS e o vestibular. E fui fazendo um estudo sobre as provas do CESP, posteriormente para concurso público. O CESP ele coloca a quantidade de itens, a mesma quantidade, entre verdadeiros e falsos, certo e errado. Quer dizer, se você, tem muita gente que fala assim, professor, se eu não souber, eu deixo em branco, eu não aconselho deixar em branco. Eu não aconselho. Não. Se você não souber, você chuta. Professor, mas se eu chutar eu vou me dar mal. Calma, gente, calma. Vamos supor que você respondeu ali 70% da prova, porque você achava que estava certo ou errado, e 30% você não sabe nenhum rumo. Aí você faz uma matemática simples. De 70% do que você respondeu, acreditando que sabe o conteúdo respondido, 50% você respondeu como se fosse certo, e 20% dos 70% você respondeu como se fosse errado cada item. Ou seja, a maioria você marcou certo e a minoria você marcou errado, correto? Aqueles outros 30 itens ou 30% que você não sabe o rumo, marca tudo errado. Porque se a maior parte do que você achava que sabia marcou certo, provavelmente a maior parte do que você não sabe o rumo vai estar errado. Ou seja, um errado ou um acerto, a sua chance de ganhar pontuação com isso é maior do que a chance de perda. Por isso você tem que chutar, mas é um chute consciente. Eu já fiz essa matemática com muitos alunos e pode ter certeza, dá certo. Agora, para dar certo, você tem que ter acertado naquelas que você achava que acertou, errou, quer dizer, marcou certo ou errado, aquelas que você respondeu. Entendeu aí mais ou menos como é que funciona? E muito coerente, professor. Muito coerente aí essas dicas, porque facilitarão principalmente as questões, vamos colocar assim, assertivas que causam dúvidas tratando-se CESP, porque o CESP não trabalha com questões, mas assertivas quanto à veracidade destas. Sim, perfeito. Isso? Então, é importante essa análise. Se tratasse da veracidade, o que eu preciso? Do conhecimento. Não tenho conhecimento, vou pela lógica. Quando você mencionou a questão do chute, é a lógica, mas a lógica ao conhecer. Não de qualquer forma, fazendo joguinho, mas entendendo as possibilidades. Certo, pessoal? Podemos, professor, claro, fechar com esse slide? Podemos. Pessoal, aí nós temos... Número considerável. Ótimo, muito bom, parabéns. Muito bom esse compartilhamento. Pessoal, nós temos, para fechar, as palavras mas e mais. Mas, o que implica mas? É a conjunção adversativa. Olha bem, estamos tratando de uma oposição. E mais, muitas vezes, eu estou mencionando essas palavras porque em redação, quando eu ministro o curso de redação, professor, eu aplico 2 ou 3 redações em sala e faço a correção dessas para dar o retorno, o feedback aos meus alunos. Então, para que realmente tenha um bom aproveitamento, conhecimento daquilo que houve aprendizagem ou tem dúvidas ainda, por isso eu faço esse tipo de correção. E sempre palavras como mas e mais. Simples. É um corriqueiro que muita gente faz. Simples, mas cometem aí esses erros que são erros, não falo agravantes, mas, pessoal, vergonhosos, porque são palavras simples. Mas o que requer estudo, prática e redação é praticar. Sabe disso, não é, professor? Sim, com certeza. Treinamento. Olha bem, quando eu empregar a palavra mas, eu posso substituí-la por contudo, todavia, entretanto, não obstante, no entanto. Por quê? Referem-se a conjunções adversativas. Um exemplo. Vou aqui para o exemplo, porque clareia muito mais quando exemplificamos. João trabalha muito, mas ganha pouco. Aqui eu estou tratando que de forma adversativa, mas ganha pouco. Um outro exemplo, disse que ia ao teatro, mas não foi. E o mais? Quando vamos empregar? O mais implica-se no advérbio de intensidade, quantidade, simples, muito simples. Também que era o mais romântico da turma. Venceu mais uma vez, eu não posso utilizar, era o mais romântico da turma. Eu não estou aqui opondo, eu estou intensificando
com esse advérbio. Bem, venceu mais uma vez. Jamais utilizarei venceu mais uma vez. Então, o cuidado com essas palavras, quando tratasse de um advérbio de intensidade e também a conjunção adversativa que é mais foi apresentada. Pessoal, estão aqui essas simples dicas. Acredito que poderá que estas realmente contribuirão com vocês. Em próxima oportunidade teremos mais dicas que irão realmente fazer a diferença em suas provas, sendo concurso, Enem, vestibulares, certo? Próximo Enem, aqui eu quero cumprir, professor, juntamente contigo, dar dicas da estrutura dissertativa argumentativa. O que é uma redação dissertativa? Muitos elaboram, mas não sabem, na verdade, o que implica dissertativa. Por que fala-se ainda elaborar uma redação dissertativa em prosa? O que implica prosa? Isso gera dúvida. Simples, mas acaba gerando dúvida. O que é prosa? É escrever em parágrafos e pontuações adequadas. Correto, pessoal? Então, professor, o meu agradecimento por estar aqui compartilhando estas dicas e quero estar sim no próximo momento para compartilhar muito mais. E o quanto isso engrandece e favorece também o professor ao compartilhar e logo após ouvir daquele aluno o resultado. Passei aquela dica, sua valeu a pena. Quanto isso é importante para nós professores. Com certeza, o resultado de vocês é o que mais importa aqui. Quando a professora Cláudia comenta sobre isso, e agradeço muito, já firmando o compromisso de que vai retornar conosco futuramente, na véspera da prova, isso aí facilita demais e fortalece demais a continuidade do nosso trabalho. Porque, para vocês terem uma ideia, os professores que vêm aqui não são qualquer um. São os melhores nas suas respectivas áreas dentro do estado de Tocantins. São os melhores que vocês estão tendo aqui ao vivo, voluntariamente. O único pagamento que tem é água e a professora não está nem bebendo direito, tu vai bebendo por nós dois. Mas eu fico muito grato, muito feliz mesmo. Eu agradeço, professor. E feliz por vocês também que estão aqui nos assistindo, acompanhando. A Alessandra está falando, já acabou. Não vai, professora, não vai. Ela tem outro compromisso. Que pena. Estaremos aqui na próxima oportunidade. Meninos, mas eu agradeço muito. Exilene, muito boa noite. Josivan, boa noite. Alessandra Rodrigues, já acabou. Sônia Miranda, toda segunda-feira, às 20h30, nós temos aula ao vivo aqui pela fanpage. Eu vou verificar agora como é que vai ficar a continuidade desse mês de julho. Eu afirmo isso porque eu tenho que verificar com a esposa também se nós estaremos aqui ou não. E se não estiver, de repente, se a gente for viajar, talvez a gente viaje na segunda-feira. Se parar na estrada onde tiver hotel, eu ainda pego o material e começo a transmitir uma aula ao vivo ali de Porto Nacional ou de Tocantins, alguma coisa nesse sentido. Mas eu aí avisarei vocês antes, eu tenho contato com muitos de vocês pelo meu WhatsApp e vocês recebem a informação da aula que vai ter algum tempo antes, alguns minutos ou 1 hora, 2 horas antes, e assim eu continuarei fazendo para nós continuarmos o nosso projeto. Ok, meninos, então agradeço muito Ana Meire, Leilimar, boa noite, Edilson Leite, meu amigo Edilson, professor, diretor do campus do IFTO de Porto Nacional, tem um projeto belíssimo de de um cursinho comunitário lá dentro do campus de Porto. Já fui lá lecionar algumas vezes com o professor Edilson, obrigado demais, Edilson, pela presença. Deixa eu ver aqui, Ursulina, boa noite. Sônia Miranda já havia comentado, Eslene, Gilvânia, Cleones, Maria Regina, Jaciene, a todos vocês que nos assistem, a Tânia Yuri, Valéria Cristina, todos vocês que nos assistem, Maria da Guia, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pelos compartilhamentos. Quem ainda não curtiu e compartilhou, faça isso agora. Compartilhe a nossa live para fortalecer que nas próximas semanas nós tenhamos ainda bons, excelentes, os melhores aqui à disposição para vocês. Então, boa noite a todos e a todas. Essa live fica salva aí na fanpage, tá? Se vocês, para quem chegou depois e não pegou o início, fica salva essa e todas as demais que já ocorreram também.
Beijos, fiquem com Deus. Até a nossa próxima live. Opa! Pronto, olha de pertinho a voz suave. Ah.